Diretor do Corinthians abre o jogo e fala sobre reforços para o Timão. Corinthians e RB Bragantino devem cravar briga para poder contratar o volante e ídolo da Fiel, Paulinho, Germancano e Nico Gaetani na mira da diretoria do Timão. Veja também quanto o Corinthians perdeu por ser eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente, aqui no nosso humilde canal. Vamos começar o vídeo de hoje mandando um salve esperto para o nosso amigo fanático, GR Code. Gostaria de agradecer a presença e participação de todos vocês. Vamos mandar um outro salve para a nossa amiga fanática, Neilma Souza, que não concorda com o desmanche e a falta de contratação do Timão. Não fique de fora. Faça como o nosso amigo fanático, Haidar Mamed, que fala lá do Triângulo Mineiro, terra do pão de queijo. Se inscreva no nosso humilde canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notícias do Corinthians. Já aproveita e deixa aí nos comentários quem você contrataria para reforçar esse elenco do Timão. E comenta aí também de onde você está falando. Participe e faça parte desse bando de loucos. Não vai esquecer de deixar aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Sem mais enrolação, bora para as notícias. A eliminação da última quarta-feira, dia 9, do Corinthians terá impacto nas finanças do clube. No planejamento criado pelo Alvinegro no segundo semestre do ano passado, a expectativa era disputar a fase oitavas de final da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana. Como fracassou em ambas as competições eliminatórias, a equipe precisa terminar o Campeonato Brasileiro pelo menos na quarta posição para arrecadar algo próximo do que foi previsto. No documento que foi apresentado aos conselhos do Corinthians, o planejamento é encerrar o Brasileirão 2021 na sétima colocação, o que lhe garantiria uma premiação de R$ 23,1 milhões paga pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Para arrecadar o que não foi ganho na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o Timão precisa terminar o Campeonato Nacional, no mínimo, no G4. Por não ter classificado para as oitavas de final da Sul-Americana, o Corinthians deixou de ganhar $500 mil, R$ 2,5 milhões na cotação atual, do que foi planejado. Na Copa do Brasil, o prejuízo foi de R$ 2,7 milhões pela eliminação na terceira fase. Ao todo, são R$ 5,2 milhões que não entraram para os cofres do clube. Para compensar o dinheiro que não foi arrecadado e, levando em consideração que o Corinthians tem apenas o Brasileirão pela frente até o fim desta temporada, a equipe treinada por Silvinho precisaria se superar no Brasileirão para receber R$ 28 milhões como premiação e tampar, ainda com um déficit de R$ 300 mil neste cenário, o rombo deixado pelas quedas nos torneios mata-mata. Pelas contas do Clube do Parque São Jorge, a expectativa é de algo na casa dos R$ 500 milhões em 2021 e encerrar a temporada com um balanço positivo. Nos 3 primeiros meses do ano, impulsionado pela redução de gastos, o clube registrou R$ 3,5 milhões de superávit. Em janeiro de 2020, o Corinthians ficou muito próximo de anunciar o atacante Nico Gaetani, ídolo do Benfica e com passagem pelo Atlético de Madrid. O argentino, então com 32 anos, chegaria ao Brasil a custo zero e já tinha até acertado salários, tempo de contrato e luvas com o clube alvinegro, como informou a própria diretoria do Timão na época. Entretanto, a chegada de Thiago Nunes fez o negócio melar. Naquele momento, Gaetani estava livre no mercado, quando foi oferecido ao Corinthians, depois de ter defendido o Chicago Fire, na Major League Soccer, em 2019. O Boca Juniors era sua prioridade, mas a derrota de Riquelme nas eleições presidenciais do clube chinês inviabilizou a transação. O alvinegro, então, virou a opção na época. Amigos, o jogador dizia que estava muito motivado para vir ao Timão. A recusa por parte de Thiago Nunes, então anunciado como novo técnico do Corinthians, chamou atenção, já que o elenco carecia de um ponta. Para o comandante, Gaetani já não estava em alto nível há alguns anos. Além do longo tempo de inatividade, o jogador estava parado havia 2 meses. A beirada do ataque continua sendo uma carência do elenco alvinegro, hoje comandado por Silvinho. E você sabe qual era a curiosidade? Não é que Gaetani está disponível agora no mercado. Na última quarta-feira, dia 9, o atacante se despediu do Sporting Braga, de Portugal, em anúncio na sua conta pessoal do Instagram.
Mal deu tempo de Gaetan decidir qual seu destino na temporada, mas há fontes da Argentina que indicam que o atacante quer retornar ao continente. O Corinthians, vale citar, ainda não contratou nenhum reforço como política de austeridade do presidente Duílio Monteiro Alves. A direção só irá trazer em caso de atletas livres, no mercado ou por empréstimo. No caso de Gaetan, ainda não há novo contato, porém o argentino teria que se adequar à realidade alvinegra. Seu salário na Europa chegava próximo da casa de R$1 milhão por mês, algo fora de cogitação no CT Joaquim Grava. Vale lembrar que o Corinthians não tem um atacante. O medalhão Jô está fora de forma, e a molecada não apresentou uma resposta imediata. Dessa forma, a contratação de um reforço seria tratada como primordial, mesmo que as expectativas sejam baixas em 2021. De vários nomes citados, outro que ganhou força durante essa semana foi o de Germancano, do Vasco, que recebe cerca de R$200 mil por mês. Seria um dos preferidos. Com contrato apenas até o final desta temporada, o argentino abriu o jogo sobre o que espera de seu futuro, expondo um desejo. Logo podendo assinar um pré-contrato com qualquer equipe, afirmou que está vivendo um dia de cada vez e deixa essa questão para ser resolvida nos próximos meses. Abre aspas. Não, iniciou as conversas por renovação. O que tem de ser vai ser. Essa decisão quem vai tomar é a instituição. Vou trabalhar para render dentro de campo, afirmou o camisa 14, que já fez 7 gols em 10 jogos na temporada e recebe um salário considerado baixo para os padrões brasileiros. Seria ideal para o Corinthians. Desde que foi apresentado no Corinthians, Silvinho tem respondido a jornalistas que está alinhado com a diretoria quando o assunto é buscar reforços para o elenco. Os torcedores, no entanto, já sabem que grandes nomes estão praticamente descartados para o clube na atual temporada. Trabalhando para reduzir os graves problemas financeiros, como a dívida que chegou a beirar R$1 bilhão, os diretores adotaram desde janeiro o discurso de austeridade. E isso passa diretamente pelo departamento de futebol. Abre aspas. Ninguém escondeu nada de ninguém. Sempre falamos para o torcedor que esse seria um ano de bastante dificuldade, que o clube não dispõe de recursos para fazer uma grande contratação e que o time seria mais ou menos isso que está aí. E que no segundo semestre iríamos olhar o mercado para ver se tem algo que encaixe no nosso bolso para dar mais qualidade ao time, disse Roberto de Andrade, diretor de futebol, em entrevista ao portal Globo Esporte, afirmando que não há chances de que grandes quantias sejam investidas na contratação de reforços neste momento. Abre aspas. A gente vai continuar atrás desta cereja do bolo, mas você não encontra jogador. Se a gente tivesse 5 ou 10 milhões de euros na mão, não teria quem contratar. O mercado está muito ruim, você não consegue achar um jogador que venha e resolva. Sem poder investir valores milionários em transferências, uma saída pode ser seduzir jogadores livres do mercado. 2 desses casos são Alex Teixeira e Dentinho, que já movimentaram as redes sociais com torcedores pedindo 2 contratações. Sobre os nomes, Roberto de Andrade foi direto. Esquece. Outro jogador que voltou a frequentar os sonhos dos corintianos é Paulinho. Com seu futuro no Guangzhou Evergrande incerto, o volante teve seu nome ligado ao time do Parque São Jorge nos últimos dias. Mesmo menos enfático do que nos casos de Alex Teixeira e Dentinho, o diretor ainda manteve qualquer especulação em temperatura bem fria. Paulinho é muito difícil. Claro que temos vontade pelo jogador que é, mas é difícil pelos recursos. É difícil, mas não estou dizendo que é impossível, disse. O ex-volante do clube pertence ao Guangzhou, da China. Seu contrato vai até junho de 2022. Seus salários são de 16 milhões de euros por ano, 98 milhões de reais por ano. Nada menos do que 7,5 milhões de reais a cada temporada, contando o 13º salário. Situação impossível para qualquer clube brasileiro. Principalmente o Corinthians, com teto de 800 mil reais, pagos a Luan. A esperança desses conselheiros é que Paulinho, hoje com 32 anos, resolvido financeiramente, aceite reduzir drasticamente seus salários e atuar no clube que lançou na elite do futebol mundial. Não há quem acredite que Paulinho volte agora ao Corinthians. Rescinda com o clube chinês aceite ganhar quase 10 vezes menos. O boato Paulinho é mero desespero. Tentativa que o time de Silvinho não seja cobrado como deveria, cuja fragilidade é assustadora.
E é sério candidato ao rebaixamento neste brasileiro. Após eliminações no Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, o time do técnico Silvinho tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim da temporada. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Já aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal, e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Valeu pelo like maroto. E vai Corinthians!